O artigo 330 do Código Penal prevê o crime de desobediência, e em seu artigo está disposto o seguinte: desobedecer ordem legal de funcionário público. A pena prevista é detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Com isso, nós podemos observar dois fatores: que a ordem emanada deve ser exclusivamente de um funcionário público, ou seja, um representante do Estado. O segundo fator é que a ordem deve ser prevista em lei, ou seja, aquelas ordens transmitidas em sentido pessoal não estarão configuradas como crime. Além disso, é importante a inexistência de sanção prevista em lei específica. A título de exemplo, nós podemos mencionar a Lei Maria da Penha, em seu artigo 22, que trata especificamente do descumprimento de medida protetiva de urgência, ou seja, quando um ato de descumprimento estiver previsto especificamente uma lei, ele será tratado de acordo com aquela lei e não apreciado de acordo com o artigo 330 do Código Penal. Dando continuidade, observamos que o sujeito ativo do crime de desobediência pode ser qualquer pessoa que tinha o dever jurídico de cumprir ou não uma ordem legal. Isso porque se trata-se de um crime comum. Por sua vez, o sujeito passivo é o Estado, aquele que é detentor do bem jurídico protegido. É importante fazer uma observação sobre os sujeitos desse crime. Questiona-se, então, portanto, se o funcionário público pode cometer o crime em questão. Há uma divergência doutrinária em relação a isso. No entanto, a doutrina majoritária acredita que sim, desde que a desobediência não esteja relacionada com as funções típicas do funcionário público. Se a desobediência estiver relacionada com as funções realizadas pelo funcionário, ele vai estar praticando o crime de prevaricação, tipificado no artigo 319 do Código Penal. Meio de execução. Núcleo do tipo: desobedecer, que tem o sentido de não cumprir. Faltar à obediência, não atender. Pode dar-se de maneira comissiva ou omissiva. Tipo de forma livre. Pode ser realizado por qualquer meio de execução. Elemento subjetivo. Que o elemento subjetivo dessa prática delitiva é o dolo, isto é, a vontade livre e consciente de não obedecer uma ordem proferida por funcionário público, não havendo previsão para a forma culposa. Tipo objetivo. O tipo objetivo é desobedecer a ordem de funcionário público, sendo a oposição se dando de forma pacífica, sem violência ou grave ameaça à pessoa. O conteúdo da ordem emanada pode ser uma ação, determinar que o destinatário faça algo, ou de uma omissão, determinar que o destinatário deixe de fazer algo. Quanto à consumação e à tentativa, o crime é consumado quando o agente houver praticado aquilo que deveria se abster e quando descumprir ordem emanada por funcionário público competente. Quanto à tentativa, não é cabível. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, por sua pena possuir o mínimo de dias, 15, e o máximo de meses, 6, o que não se configura ao conceito de crime potencialmente ofensivo, visto que este necessita que haja uma pena superior a 2 anos. Sendo assim, a ação penal é de iniciativa pública incondicionada. Bom, agora irei diferenciar o crime de desobediência e o crime de resistência. Na desobediência, o agente não cumpre a ordem de um funcionário público. Já na resistência, o agente se opõe à execução de um ato legal, mediante a violência ou a ameaça ao funcionário público competente ou a quem lhe esteja lhe auxiliando. Assim, podemos citar exemplos dos crimes. No caso da desobediência, podemos citar um indivíduo que se recusa a entregar objetos necessários para a comprovação de uma infração penal, ou um médico que se recusa a entregar esclarecimentos de um paciente. No caso da resistência, podemos citar um indivíduo que assegura um parente foragido na sua residência e se nega a entregá-lo aos policiais, agredindo os mesmos. Ou um indivíduo que, até os seus bens penhorados na retirada do bem, agride o oficial de justiça.